polêmica com relação ao Palmeiras, não. O nosso repórter aqui do site da Fox, o Brandon Klein, está lá na Argentina. Nós estamos lá também com o nosso site. Se não acessou ainda, acessa lá, foxsport.com.br. É muito legal. E lá tem essa entrevista que a gente vai mostrar aqui, do treinador do Godoy Cruz, falando de um jogador do Palmeiras. De um jogador do Palmeiras, vai falar de um jogador do Palmeiras. Sim. O que ele pensa, ele acha que é um estilo muito semelhante ao argentino, a pegada, a força, a marcação, e ele fala aqui agora pra gente. Manda lá. Después, en cuanto a Felipe Melo, bueno, cada uno tendrá una opinión, si divide opiniones en Brasil, lo hará porque es un futbolista que es agresivo seguramente, es un futbolista que juega cada pelota como si fuera la última y porque tiene un aspecto o ha generado situaciones mismo dentro del campo que son un poco incómodas o raras o que no son normalmente de un futbolista. Yo creo que hoy él dentro de la cancha junto con nosotros es la combinación que hoy hace que sea fuerte el Palmeiras, ¿no? Los jugadores muy buenos técnicamente con futbolistas que son muy buenos para marcar, que son muy agresivos y eso hace que hoy Palmeiras tenga este tipo de resultados. ¿Crees que Felipe Melo tiene un poco de sangre argentina? Yo creo que tiene mucho corazón y no es habitual. Si nos vamos a la historia de la selección de Brasil, no encontramos muchos futbolistas de ese estilo. Podemos ir con Dunga, que es bastante similar o era más agresivo, pero después es muy difícil encontrar ese tipo de futbolistas en Brasil. Creo que eso es solo, porque después me parece que técnicamente no deja de ser un jugador brasileiro e que é um futbolista com muita... Viu o que o Bernardo falou? O Bernardo tem 41 anos, foi jogador, atuou no futebol da Europa. Jogou no Mônaco, foi vice-campeão. Jogou no Vélez, se não me fala. Não, ele é do Nils, é a escolinha do Marcelo Bielsa, do Nils. Só que o time dele não é pra isso. Mas jogou, ele é jogador. Jogou no Mônaco também, muito tempo no Mônaco. O Flavinho estava aqui observando aqui atentamente. Campeão europeu com o Mônaco nesse Não disse nenhuma mentira. O Felipe Melo é um jogador duro, tem muito coração mesmo, destoa um pouco da média dos jogadores brasileiros. A gente vive falando aqui que tem muito jogador brasileiro que parece meio frouxo, que é meio, como é que é? Pecho frio. E o Felipe Melo é tudo menos isso. Eu acho o Felipe Melo um jogador importantíssimo para o Palmeiras. A experiência, é bom jogador. Eu só discordo quando ele fala que ele talvez não seja tão bom tecnicamente. Acho o Felipe Melo ótimo jogador tecnicamente. Não voltou bem como o Palmeiras inteiro, depois da Copa América. Mas ele não disse nada de muito diferente do que a gente pensa do Felipe. É verdade. Pode recuperar o futebolista brasileiro, ele não tem essa característica. Não mesmo. O brasileiro gosta de jogar bola. Gosta de jogar futebol. E o argentino é aquele que se gosta também de jogar futebol, mas se estiver perdendo, ele não sabe perder. Não, mas não é isso que ele quis dizer. É um cara que se doa mais, é um jogador que tem a coisa da raça. O Felipe Melo é um jogador diferente mesmo. Quando o uruguaio, um argentino, está ganhando o jogo, eles não dão o pé. Quando eles começam a perder, eles descem a porrada. Porque eles não sabem perder. É uma característica deles. Entendeu? O Brasil não tem muito disso. O Bernardo provavelmente não viu o Chicão jogar. Chicão era o cara. O Bernardo tem 41 anos. Se ele tivesse visto o Chicão jogar, ele ia falar, esses caras são tudo cópia do Chicão. Né? Você acha que o Felipe Melo se recupera dessa parada para poder jogar o que ele jogou na primeira parte do Campeonato Brasileiro? Se ele se recupera, você fala... Tecnicamente. Cara, eu não vejo tanta mudança no nível dele, não. Pra mim, o Felipe Melo é um cara muito, regular, assim. Pro bem e pro mal, eu não me surpreendo com nada. Pra mim, ele continua jogando a mesma bola de sempre. Eu acho que ele melhorou, por enquanto, no aspecto disciplinar, que é um risco. Ele colocou o Palmeiras em risco contra o Cerro Porteño. Quando ele deu uma entrada cavalar, foi merecidamente expulso com poucos segundos de jogo e por um milagre ali, muito coração e raça, sim, o Palmeiras conseguiu avançar. Mas aí o Felipe Melo quase colocou tudo a perder. Perdeu por 1-0. Que não faria mais. Ele prometeu para o Felipe Filipão. Perdeu por 1-0. Então, no aspecto disciplinar, ele melhorou. Então, nesse sentido, eu acho que o Felipe Melo é até mais uma segurança para um jogo como esse. Porque se ele jogar a bola que ele joga, que é de altíssimo nível, e o padrão que ele tem pro Brasil, ele consegue até fazer diferença. Intimidação faz parte do jogo dele, sim. Imposição física, intimidação. E isso todo mundo tem. Eu não sou muito assim. Meu pai começou a me ensinar futebol e fazia assim.
Europeu é tudo cintura dura, não sabe jogar bola. Argentina e Uruguai são tudo uns cavalos açougueiros que só dão pontapé. Futebol só tem no Brasil, só que, sabe, é uma cascata, depois eu fui ver, e até hoje tenho discussões com meu pai sobre isso, sobre futebol. Pra mim, ó, brasileiro, argentino, uruguai, sul-americano em geral, tudo farinha, pro bem e pro mal. Sabe jogar bem, todo mundo joga bem aqui, não tem bobinho e não tem santinho ingênuo não. Ah, não tem fair play, não tem, aqui também não tem, lá tem malandro, aqui também tem. Então, e em competição sul-americana a gente vê disso. Ah, não sabe perder, aqui também não sabe, entendeu? Ah, eu não vejo nem o jogo. Não vejo nem o time brasileiro quando perde uma competição começar a dar pontapé quando o jogo acaba. Não tem. Mostra pra mim. 3. Corinthians, pega. Quantos jogadores brasileiros... Quando acaba o jogo, foi briga, me dá o exemplo, de quando o time brasileiro começa a dar pontapé. Torcida invadindo. Torcida é outra história. Nós estamos falando de jogador. Me dá o exemplo de um time brasileiro que quando perdeu um jogo ou uma decisão saiu dando pontapé. Não tem. O brasileiro não é assim, cara. O Santos de Penharol não é assim. O famoso jogo da Belmiro. Isso foi torcida, não teve nada a ver com o jogador. Nós estamos falando de jogador. Não adianta querer colocar tudo no mesmo saco, porque não é. Edmundo contra jogador. Edmundo contra o Jordão. Isso foi um caso isolado. Eu estou falando de briga. Briga quando acaba o jogo, briga. Mas eu não vou lembrar. O Anselmo deu uma porrada no Mário Soto. Escuta, são fatos isolados. Flamengo. Gente, eu estou falando de briga, batalha campal. Eles saem dando porrada. Quase todo jogo é assim. Gente, não sejamos ingênuos, gente. Pelo amor de Deus. Tem dos dois lados. Tem nada. O Independiente acontece muito mais lá do que aqui. Pode ter um caso aqui? Pode. Mas toda hora acontece isso. Toda hora eles perdem o jogo, eles dão pontapé. Quando acaba o jogo. 2011. O que é isso? Querer comparar brasileiro com argentino? Eu acho. Todo mundo não tem ninguém santinho não. Ninguém é santinho, ninguém é otário não. Era o Penharol. Penharol é o pior dos times aqui da América do Sul. O pior dos times da América do Sul. Que teve o Penharol. Claro, ganhou na bola, cansou de ter. Sim. Pedro Rocha batia pra caramba, era um animal, não jogava nada. O Spencer, o equatoriano, o maior artilheiro da história do Penharol. Grandes jogadores, ninguém está discutindo isso. Estamos discutindo que quando perdem, não sabe perder, dão pontapé. 2011, o Penharol é o pior dos piores. Pacaembu, 2011. O Santos foi campeão, acabou o jogo, o Santos foi receber medalha e os caras correram atrás do time do Santos. Ou eu tô falando alguma coisa? Alguém Pernambuquinho, era um anjo. Você tem um jogo ou outro, você tem um jogador ou outro. Lá é toda hora acontece isso. O Chicão, você acabou de exaltar o Chicão. O Chicão entrou pra Brasil e Argentina. Pra quê? O Chicão foi... Era famoso pela sensibilidade do Chicão. Estamos falando de batalha campal quando acaba o jogo e não sabe perder. Briga. O que o Chicão fez é do jogo. O Brasil quando perde, o São Caetano perdeu uma decisão. Luiz Pereira, Brasil e Holanda em 74. O que o Luiz Pereira, o grande Luiz Pereira... Será que eu preciso escrever pra você entender o que eu tô falando? Eu estou falando em batalha campal quando acaba o jogo. O Luiz Pereira deu um pontapé, não sabe perder. O Luiz Pereira estamos discutindo isso. Estamos discutindo o fim de jogo. Quando o juiz apita o final do jogo, eles não sabem perder. O que aconteceu lá no Arsenal aqui no Maracanã? O Nacional de Medellín perdeu, eliminou o time da Argentina quando ele foi campeão. Não lembro quem foi. O Rosário Central, não. Não sei que time foi. Os caras acabou o jogo, saíram correndo atrás de todo mundo. Isso, Rosário Central. E a gente transmitiu esse jogo. Rosário Central. O jogador gol do Berril no final. O jogador do Atlético falou, pô, é sempre assim quando joga contra o argentino, eles não sabem perder. O colombiano disse isso. É sempre assim, o argentino não sabe perder. Fluminense e Arsenal de Sarandi aqui no Maracanã, na final da Sul-Americana, quebrou o pau. River Plate, São Paulo na Sul-Americana do Morumbi, quebrou o pau. Santos e Penharol. Times aqui, quebrou o pau. Clássica do Luiz Fabiano. Entre bater pênalti e a briga, eu prefiro a briga. Então, exatamente. Não, quebrou o pau. Porque o Luiz Fabiano é um anjo, entendeu? Olha, o Luiz Fabiano não, mas os caras provocaram, Rodrigo. Os caras provocaram. O Leão quebrou o maxilar. Onde quebraram o maxilar do Leão? Na Argentina. Não, mas nós somos anjinhos, somos... Não é questão de... Eles quebraram o pau, eles provocaram.
convocaram pra quebrar o pau. Palmeiras e Penharol, todo mundo que vai lá quebra o pau. Teve um Flamengo em Penharol que eles interditaram lá por um jogo. Também, Flamengo e Penharol quebrou o pau. Os caras tiveram que entrar, o Flamengo correu pro vestiário. Não foi, acho que era a Copa dos Campeões da Libertadores. Mercosul, uma coisa assim. Na Mercosul. Foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Eles não sabem perder. Não sabem Semifinal de 99. Generalizar é sempre complicado. Não, generalizar. Você tá falando, eles não sabem perder. Não sabem perder. O Talheres vem aqui, limpa o vestiário, dá uma lição de cordialidade. Esse é o quando caso tem uma isolado. coisa boa lá, nós aplaudimos aqui. River Plate abre o Monumental pra necessitados, não sei o quê. Perfeito. Mas ninguém tá falando disso. Você tá misturando vários lugares. Quando o brasileiro dá porrada, você tá misturando. Rodrigo, faz o seguinte, você tem razão. O brasileiro é selvagem, os argentinos, os uruguaios. Eu acho que tem. Pra mim mudou. Eu não generalizo. Chega, pra mim generalizo. Só pra baixar a adrenalina. Hoje você tá mal. Você tá muito bem, Romani. Você começou bem com a história do avião. Agora você vem com essa daí. Parabéns pra você. Hoje você tá batendo todos os recordes. Muito obrigado. Tá louco. Eu concordo. Pelo amor de Deus. O Mano daqui a pouco vai ler as mensagens. Bora. A gente vai abrir aqui as mensagens para o torcedor também mandar o que ele pensa, porque ele também, torcedor, tem o direito de participar. Primeiro, um WhatsApp, por favor. Quebrou até o WhatsApp, ó. Ué. Robert, de Várzea Paulista, Vila Popular. Aí um recado pro Facincani aí. Pô, só fala mal do Verdão, pô. Nem quando tava jogando bem, falava bem. Mas não tem problema não. Hoje 1-0 pra cima do Godoy Cruz. 1-0 é goleada. Aí vamos ver se você pelo menos dá uma aliviada aí, Facincani, que tá difícil, hein? Boa tarde, galera. Henrique, Santo Amaro, São Paulo. Assina embaixo o que o Rodrigo Bueno falou aí do Borja, porque não é possível que esse cara vai entrar. Ele é tão ruim quanto o Daverson. Eu colocaria o Arthur Cabral mesmo sem ritmo de jogo, ou o William de falso 9 ali e boa. Palmeiras é muito estranho, time de esquema. Lucas Lima, Carlos Eduardo, Rafael Veiga não entra, muito estranho. Abraço. Tá aí o torcedor falando e a gente agradece a sua manifestação. Pode continuar mandando o seu recado. É 11, o prefixo de São Paulo, 99390-4545. Godoy Cruz e Palmeiras aqui, ao vivo nos canais Fox Sports. O falso 9 eu que citei ali do William. Diga, meu senhor. Do falso 9 às vezes eu não escuto que você me perdoe aqui. Não, que eu citei do William, do falso 9, eu quem citei aqui da opção. Tô com moral com o brother, aí. Valeu, amigão. Tamo junto, amigão. Você não gostou do Borja, de centroavante, né? Ele concordou com você. Tamo junto. Mano, pode ler aí, por gentileza, aí se o pessoal tá gostando. É melhor esperar um pouco. É melhor esperar pelo menos uns 10 minutos, porque a galera do Twitter aí comprando uma versão ou a outra, o pessoal tá um pouco exaltado. Meu celular morreu, também. Então não vou responder mensagem agora. Depois eu respondo as mensagens. Mas, ô Pascoal, ainda falando da entrevista do argentino com relação ao Felipe Melo, eu acho que falta de vez em quando, sim, pros times brasileiros, um pouco mais de Felipe Melo dentro das equipes. Jogadores aí que não pipocam, jogadores que sentem o jogo, aqueles jogadores que, quando precisam dar uma chegada um pouco mais forte, sabem como fazer também. Eu acho que esse tipo de comportamento dentro da Libertadores não ganha campeonato, mas ajuda a ganhar. É muito importante você não ter um time aí covarde, principalmente jogando fora de casa, porque mudou muito a postura da própria competição. A Libertadores na década de 80 e 90, quando não tinham tantos jogos televisionados, era pedrada, porrada, bomba, enfim, tinha tudo dentro do estádio e tinha jogadores aí que praticamente entravam armados em campo. Os caras entravam mesmo para dar porrada. Aí depois, quando a Libertadores passou, teoricamente, a ter uma visibilidade maior, o comportamento foi mudando aos poucos. Hoje ainda existe isso, de talvez aí no final do jogo acontecer um quebra-pau, porque o time A, o time B não sabe perder, enfim, isso aí faz parte do ser humano, que é um cara egoísta e não sabe perder. Isso desde sempre. Mas quando a gente fala de uruguaios e argentinos, eles ainda têm isso enraizado dentro deles. O time brasileiro não sabe fazer isso porque, cara, o brasileiro sempre foi aquele povo que está acostumado a tomar porrada nesse tipo de competição. O brasileiro nunca foi aquele time que ia pra cima, brigava e batia. Era sempre aquele cara da escola que apanhava. O brasileiro sempre foi assim. Aqui entre a gente, de vez em quando, tem os quebra-pau. Aí brasileiro com brasileiro, de vez em quando o pau fecha. Aí eu concordo com o Rodrigo. Mas comparado brasileiro com brasileiro, aí fecha o pau, de vez em quando acontece. Agora, contra argentino e contra uruguaio, não faz. Não tem. Não faz porque leva mal. Os caras são machos aqui. Quando chegam pra jogar a Libertadores, eles não fazem a mesma coisa. Então, é o que eu falei. Por isso que o Bernardi falou. O Felipe Melo é um jogador que, diferente do jogador brasileiro.
tem um espírito argentino. Ele falou, ele vai lá, ele encara. Os demais correm. É só você pegar de novo a imagem daquela briga contra o Peñarol, do Felipe Melo, o comportamento do Roger Guedes e do Zé Roberto, gente. É ridículo. Na hora que tem a correria lá. Eles correm. O cara do Peñarol bateu o pé, os caras sumiram. Tem aí, tá gravado, é só olhar. Felipe Melo não. Ele se protege. Ele vai pra trás. O primeiro agredido foi o Praça. Procurando um encosto, um muro, alguma coisa, pra ninguém vir por trás dele e dar uma porrada nele. Era isso que ele tava fazendo. A hora que ele encontrou, ele encarou os caras de novo. Eram 3, ele encarou. Agora, de uma maneira geral, não tem isso não, gente. É o Almir Pernambuquinho, é um Chicão, é o Felipe Melo, é o, sei lá, um Dunga. Eu nunca vi fazer isso. E acabou. O resto apanha e fica quieto. Bom, vamos agora falar. Eu quero só aqui a opinião rapidinho de quem vai ganhar o jogo. Fala aí, mano, quem é que ganha? Pascoal, na boa, o Palmeiras vai pegar talvez o pior adversário dessa fase, a eliminatória da Libertadores. Foi um time que se classificou na última rodada e não vejo o Palmeiras aí passando sufoco, não. Acho que o Palmeiras ganha lá e ganha no Brasil também. Classifica o Palmeiras. Passa o Palmeiras. E aí, Felipe? Hoje é um jogo difícil. Eu acredito que o Palmeiras vence pelo placar mínimo. Flavinho? Eu sou torcedor do Godoy Cruz, coração. Eu sabia disso, por isso que eu deixei você para falar agora. Então, ganhamos 2-0. É hincha de Godoy Cruz? Há muito tempo. Ah, então tá bom. Rodrigo Bueno. 1-0 Verdão e não vai ter briga, não vai ter quebra-pau. Os brasileiros vão chegar na Argentina, vão ganhar de 1-0 e vão voltar tranquilinhos e tomara tudo bem, sem nenhum problema no avião de volta. Eu vi até Felipe Luiz entrou ali no meio que você estava falando, o pessoal já está antecipando as artes dali. E aí, Sormani? Eu acho que o Palmeiras ganha. Ganha? Eu acho que o Palmeiras ganha. A vaga nessa fase de oitava de final? Eu acho que o Palmeiras ganha os 2 jogos. Os 2 jogos? Os 2 jogos. E o Palmeiras passa pelo Godoy Cruz. Seria diferente se fosse um outro adversário. River Plate, um Boca, um Estudiantes, um Racing. Aí já seria mais complicado. Mas o Godoy Cruz não está ali, não faz parte da elite, né? Do futebolística da. Foi 14º na temporada passada, perdeu 5 jogadores, surpresas acontecem. 4. Surpresa acontece. Né? É só a 4ª Libertadores deles. Pode acontecer uma surpresa? Pode, lógico. A gente sabe que o futebol está sujeito a isso. Mas a lógica, a minha opinião, do jeito que eu vejo, eu acho que o Palmeiras ganha os 2 jogos e classifica. O Godoy Cruz perdeu 4 titulares. Ele remontou o time agora, questão de calendário, perdeu quase uma dezena de jogadores, mas 4 titulares. Tem um suspenso, quer dizer... Não, tem um jogador que inclusive bateu o carro recentemente e foi pego na dosagem alcoólica lá pela polícia e aí está afastado também do elenco, está se recuperando disso aí. Ó, pro jogo de volta, terça-feira que vem... Tá se recuperando? Tinha tomado nos dois, né? Nos dois. Se machucou no acidente e está se recuperando também. Tá de ressaca ainda? O pessoal deu uma afastada nele para ver se ele pensa um pouquinho melhor na vida. E na terça-feira que vem, o jogo também você vai assistir aqui, Palmeiras e Godoy Cruz, nos canais Fox Sports. Aqui 25 mil ingressos para terça-feira que vem já estão vendidos para o jogo do Palmeiras contra o Godoy Cruz, o jogo da volta da Libertadores da América. Perfeito? Dá para falar alguma coisa? O pessoal já está mais calmo aí? O pessoal já está começando aqui a normalizar. Mas o Pascoal... O pessoal entra na febre assim também, não? Eles começam a ofender. E para eu falar que tá pesado o nível, então imagina. O pessoal acaba ofendendo mais ou menos em que linha? Tipo assim... Tem adeptos aí, seus adeptos e adeptos do Sormani, mas aí a galera acaba comprando aí uma briga, ofendendo a outra parte. Aí eu não acho legal aí então colocar um contra o outro. Deixa o pessoal brigando. É acalmar o pessoal. Vamos falar agora do Flamengo, que vai jogar amanhã contra o Emelec. Pela Libertadores da América, e você vai acompanhar aqui nos canais Fox Sports. E o Flamengo anunciou mais uma contratação. Aliás, o Facicani tinha dito ontem no programa, eu falei, ainda não está assinado. Ele falou, pode dar aí que já contratou. Contratou ali atrás, lá. Já está aí. Enfim, Felipe Luiz é do Mengão. E tem a fotografia dele. Assim como ontem eu disse do zagueiro Vitor Hugo, que é reforço do Palmeiras. Se despediu ontem também lá. Se apresenta até quinta-feira. Vai ser anunciado após o confronto Palmeiras e Godoy Cruz. Deve ser amanhã, no máximo na quinta-feira, mas tá tudo ok. E o Felipe Luiz, tem até uma foto dele criancinha com o pai, ele com a camisa do Flamengo. E ele deixou uma mensagem dizendo que é um sonho de garoto jogar no Flamengo. Então tá aí o Felipe Luiz, olha lá. O avô, né? Olha lá. O avô dele. Essas o avô fotos, dele. hein?
Sempre acham uma, né? Sempre tem uma foto, né, mano? O jogador de futebol deve tirar foto com 32 camisas quando é moleque, né? Porque ele sempre vai resgatar uma. Não, mas todos nascem Flamengo, alguns degeneram. Eu tenho foto. Você também tem camisa do Flamengo? Meu pai deu uma camisa, o Zico é meu ídolo. Eu tenho a camisa garotinha do Mas, Flamengo. ô Pascoal, me estranha muito, cara, a postura do Felipe Luiz. Porque por mais que ele tivesse a ambição de permanecer lá na Europa, jogando no Atlético, mas, cara, até ontem, até hoje de manhã, eu vi matérias aí falando a respeito de declarações que ele deu. Pô, tá difícil acreditar que eu não tô mais no Atlético de Madrid. Ele já tava desligado, não existia possibilidade nenhuma dele continuar lá. Sabe, o cara continua alimentando isso. Aí, tinha uma declaração, não sei, acho que foi pro Dia aí que publicou uma matéria falando lá a respeito de mais uma aspas do Felipe Luiz. Ainda não tenho acerto com ninguém, estou sem clube. E ele já tava, todo mundo dando que ele já tava acertado com o Flamengo. Cara, qual que é o empecilho dele pegar e falar, não, eu estou conversando, pô, agora é uma grande ambição. A partir do momento que você já não tem mais a possibilidade de que ele continua tratando o Flamengo como segundo plano. Evidente que sim, evidente que sim. E isso eu bati desde aquela época que o Flamengo foi atrás do cara. Pascoal, na boa, se fosse um Barcelona atrás do Felipe Luiz, você acha que ele ia tratar dessa forma? Olha, estou na Copa América, só falo a respeito de transações depois de terminar a competição. O escambau. Ia sentar lá e tomar café com o empresário, lá com o dirigente do Barcelona, do Bayern, de qualquer outro clube. Então eu acho que esse cara vai ter... ele não teve mercado na Europa, nenhuma... Óbvio que não, óbvio que não. A intenção dele era permanecer lá. O Atlético de Madrid era o plano A, outros clubes grandes ali que fizessem proposta era o clube B. O Griezmann estava tentando vender o peixe dele. Ele estava considerando essa possibilidade pro Barcelona. O Felipe Luiz não rolou. O Felipe Luiz, então, não rolou. E aí falou, não tem tu, vai tu mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. Ele encarou dessa forma. Então, Pascoal, esse tipo de jogador, quando ele chega aqui, é diferente do Rafinha. O Rafinha, ele tinha algumas propostas, inclusive mostrou propostas. Todo mundo sabe que ele tinha a proposta da Inter de Milão. O Real Madrid fez uma sondagem com relação ao próprio Rafinha e ele quis retornar. O próprio Bayern, na última hora, aos 47 do segundo tempo, pegou e falou, Rafinha, se quiser a gente faz mais um contratinho aí. Ele falou, não, beleza, já deu. E aí ele acerta com o Flamengo. Agora o Felipe Luiz, cara, quando o jogador tem esse tipo de comportamento, se o cara vem pra cá e não joga, meu irmão, esse cara vai comer o pão que o diabo amassou, porque tem muitos flamenguistas, Pascoal, que não admitiram o comportamento do Felipe Luiz diante da a postura que ele teve diante dessa negociação. Chegar, deu 2 chutes na bola. Não, mas, Pascoal, tá na cara que se ele vier pra cá e jogar bem, o que pode acontecer também, porque o Felipe Luiz, apesar de eu não achar o lateral dos sonhos, mas é um cara qualificado, não dá para desqualificar um cara que ficou tanto tempo na Europa e hoje também é titular da seleção brasileira, ele é um bom jogador. Tá longe de ser talvez o Marcelo, mas ele é um bom jogador, ainda mais comparado com o Trauco, com o René, ele vem para ser titular absoluto. Mas se ele chega aqui e não tem uma postura adequada ao que a torcida espera a respeito dele, a expectativa, se ele não consegue retribuir, esse cara vai ter realmente dificuldades aqui no futebol brasileiro. Pela postura que ele teve diante da negociação. Postura ele vai ter. Eu acho que assim, nessa história da negociação, eu entendo o lado dele. O cara tá esperando até a última situação para ter a proposta que ele sonharia, que era permanecer na Europa. Não conseguiu, vem ao Brasil. Eu não acho que ele desdenhou do Flamengo. Você acha que ele queria um time de primeira linha da Europa, por isso que ele não ficou? Linha. É claro que o cara... Você sempre fica no aguardo de algo que vai lhe dar a melhor condição possível, né? Seja de grana, seja de estrutura, de time, enfim. O cara tem um pensamento. Então, eu não acho que no momento ele desdenhou. Ele falou, olha, vamos esperar um pouco, calma. Ele só não teve pressa para assinar. Eu acho que ele foi prudente na negociação. Né? Às vezes o cara já sai assinando pré-contrato, depois se embola todo e não sabe como resolve, né? Então acho que ele nessa situação, para mim, ele foi muito inteligente. Ele ficou esperando a situação toda se resolver da melhor forma possível. Ponto. Agora, tanto ele e o Rafinha, é o que eu estava falando ontem, eles são ótimos jogadores, ótimos, muito bons jogadores. Ninguém ganha o que ele ganhou e titular como foi no Atlético de Madrid ou o próprio Rafinha no Bayern de Munique durante muito tempo, se não fossem bons jogadores, né? E trabalharam com técnicos que são referenciais. Então vem com uma bagagem, vem com talento, vem com técnica, vem com tática em especial. Só que todos esses caras, jogando na Europa, jogaram sempre muito bem protegidos. Sempre com muito suporte. Tanto o Felipe Luiz no Atlético de Madrid, com o Raul Garcia, com o Coque, com o Saúl, com agora o Coman, o Thomas Partey, enfim, um monte de gente que lhe dava toda a proteção na lateral esquerda e até a própria zaga, com o Godin, com o Jimenez, mas aí é uma outra história, mas eu estou falando em relação às coberturas, né? Quando o Felipe saiu um pouco, ele sempre teve uma lateral esquerda muito bem ajeitada.
E do outro lado, o Rafinha, a mesma coisa. No Bayern de Munique, desde os tempos de Schweinsteiger, de Toni Kroos, de Xabi Alonso, depois agora recentemente com Kimmich, com Felipe Lan dobrando. Enfim, sempre esses caras, não é que eles jogaram na boa, eles jogaram num sistema que os privilegiava com jogadores que os ajudavam, como o Flamengo tem que fazer agora. É o Willian Arão que vai ter que se adaptar e ser um bom marcador para a subida do Rafinha, o próprio Cuéllar também ser um bom marcador e uma proteção a mais ao Felipe Luiz. Não adianta você colocar, chegou o Felipe Luiz e o Rafinha, pronto, a lateral tá perfeita, vamos atacar, vamos embora, vamos fazer gol. Não é assim. Futebol não é assim que funciona. Mas aí vai o treinador, Felipe. Claro, mas é aí que vai o treinador. O que eu tô dizendo é assim, as pessoas se empolgam com o nome. Chegou o fulano, agora vai. Calma, não é agora vai. Tem que ver o time ser montado para esse cara se desenvolver. Se você põe só o Rafinha na lateral e deixa a lateral exposta, o Flamengo tomou 3 gols nas costas, 2 na lateral direita. A culpa não é do Rafinha, a culpa é de um sistema que está mal montado, que é o que eu falo. O Flamengo é um time espaçado, é um time que não marca, é um time que pensa só na empolgação, joga muito no oba-oba e esquece que o futebol ele tem que ser feito com organização e equilíbrio. Se você não tiver um time que, em primeiro lugar, saiba se defender, você nunca vai conseguir atacar. E você vai atacar e vai perder jogo. Como foi o Flamengo Atlético Paranaense. Jogou muito, teve volume, etc e tal. Perdeu. Por quê? Porque o lateral estava exposto, porque o volante subiu e deu um contra-ataque, porque o time estava naquela forma. Mas aí o professor Jorge tem que dar um tom diferente. Mas é o que eu estava explicando. Mas é o que eu estava explicando ontem, Pascoal. Muitas vezes, o Jorge, o professor Mr. Jorge, é a característica dele. É o jeito dele ver o futebol. E a gente, eu acho que ele fará bem para o futebol brasileiro. Sim, só que muita gente, Pascoal, contestava isso em Portugal. Que era um técnico que... É claro que todo time tem que jogar abafando o adversário, tem que jogar propondo o jogo, com valorização de posse de bola. Você tem que ser o cara dominante do jogo. O time que quer ser o melhor, ele tem que ser o dominante ao longo de 90 minutos, com todas as estatísticas. Agora, você ser um time dominante não quer dizer que você tem que ser um time bagunçado, ou um time espaçado, ou um time desesperado. Mas ele só tem 4 jogos no comando. Não, a gente tem que entender também. Eu não estou conectando ele por 4 jogos. A gente tem que entender que ele vai se encaixar nesse contexto. Muito na história dele no Benfica, muito que o Benfica agora, porque ele vai ter o Felipe Luiz, que não é um virtuoso no ataque. O Felipe Luiz não é um virtuoso no ataque. Agora ele tem o Rafinha, que sabe fazer. Claro. O Rafinha sabe fazer muito bem a entrada daquela saída por dentro, aquele lateral por dentro. Eu acho que a gente tem que dar um tempo para ele. O Flamengo individualmente. O Neymar curtiu a contratação do Felipe Luiz. O Flamengo individualmente contratou. Deixa eu só botar o Neymar para você ver o Neymar falando ali do Felipe Luiz. Bota lá o Neymar falando da contratação do Felipe Luiz pelo Flamengo. É do Mengão. Boa sorte, irmão. Felipe Luiz. Preocupado. Ih, tá cavando, será? Neymar Júnior do nosso Mengão, vai lá. Do nosso Mengão. É meu sonho. Não era palmeirense? Nosso Mengão. Olha, eu falo. Cada vez ele. Olha, gente. Daqui a pouco vai passar uma foto do Neymar com a camisa do Flamengo garoto também. Vai ter. Camisa da Portuguesa. Eu tô falando assim. Você tem do Neymar com a camisa portuguesa. Ele chegou a jogar quando ele tinha uns 14 anos. Ele fez um joguinho lá pela base da Portuguesa. Mas era uma brincadeira. Mas tá lá formado no time com a camisa portuguesa. Não, assim, tipo... Sim, eu tenho mostro pra você. É o nosso Mengão, você tem que admitir. Não, é ótimo. Eu não vi nada de errado na negociação. Não, ele já disse que gostaria de jogar no Flamengo. Ele já falou pro Benja. O Flamengo contratou... O Flamengo contratou individualmente os 2 melhores laterais que tinham disponíveis de mercado. Então o Flamengo, no papel... Com o Rafinha e com o Felipe Luiz, tem as melhores laterais do Brasil. Quem sobra dos 3 de cada lado? Não, os outros não dão a largada. O Jesus prefere o Rodinei ao Pará. Os outros não dão a largada. Com o Rafinha e Felipe Luiz, não dão a largada. É o melhor lateral esquerdo da Copa América e o melhor do brasileiro passado. Se juntar o Pará e o Rodinei, não dá meio lado do Rafinha, né? E o lado do outro lado, a mesma coisa. Mais nada. Agora há pouco ele falou que não ia dar certo. Não. Pera. Agora ele tá falando que ele contratou os 2 melhores laterais. Você entendeu o que eu falei? Você entendeu o que eu falei? Não tô entendendo mais nada. Os 2 caras são excelentes. Mas você pode ter Você acabou de dizer que são 2 grandes contratações? Exato, mas é o que eu tô falando. Mas darão certo? São ótimas contratações. Mas ninguém vive só do... Ele atropelou. Ele desenhou um cenário catastrófico pro Flamengo. Que o Flamengo é um time que só ataca, que os 2 laterais vão tomar muito bola nas costas, que vão perder os jogos de goleada.
Agora os caras são bons. Olha, começou a porrada agora aqui, ó. O Joel Lopes, ele fala o seguinte aqui, ó. Não tô entendendo. Programa muito clubista. Muito Eu duvido, e aí ele coloca em caixa alta, que estariam falando isso se o Felipe Luiz tivesse ido pro Palmeiras. O Ramírez que jogava na China é ótimo. Felipe Luiz que vem da Espanha é ruim. É jogador de seleção brasileira. A diferença é que é mais um jogador de seleção brasileira que agora atua no futebol brasileiro. Isso. Então, a contratação é boa não só para o Flamengo, mas para o futebol brasileiro. Um é lateral da O Flamengo que até outro dia só pra era estabelecer uma sacaneado coisa. por ter laterais limitados, hoje é o time brasileiro com o melhor combo de laterais. Isso. Agora, como é que é o nome do rapaz? Eu perdi o nome dele. É o Joel Lopes. O Joel, ele não falou isso. Me permita defendê-lo. Me permita ser o seu advogado. defesa. Me permita ser o seu advogado de defesa. Nada, Pascoal. Ele disse que são duas ótimas contratações, mas que o Palmeiras, o time do Flamengo, precisa ter uma composição defensiva para abrigar as virtudes desses jogadores. Agora é vê-lo também. Você não está entendendo nada, é isso? Você não entendeu nada do que o torcedor disse? Danilo Avelar ou Felipe Luiz? Cinco jogadores Tony Kroos, fica com essa falsa erudição, essa coisa mais pedante, arrogante. Eu não fiz erudição nenhuma. Se as pessoas às vezes têm um pouquinho de lembrança e conhecimento, e o senhor passou a vida fazendo risoto de alcachofra, se você passou a vida toda tirando uma coisinha da geladeira para transformar no risoto de morango, aquela apagada que você faz, o problema é seu. É o primeiro titular de seleção entendeu? O problema é seu. Eu não. Repatriado, você fica com essa arrogância. Arrogância nenhuma. Não sou eu que faço fricassê de molho do espacial galáctico. Não tem salmão. Não joga salmão. Ele fala um monte de nome de jogadores que ninguém sabe sequer se existem. E aí não, mas caras jogaram no Atlético de Madrid. Legal ficar pelado com um avental e fazer inventando comida. Manda o WhatsApp que tem aí. Peraí, pois não, pode dizer. Luiz, eu não vi nada de errado na negociação. Também não. Eu discordo disso que o Mano falou, dessa coisa que vai chegar. Esses babaca de rede social, mano, a gente precisa ponderar, cara. Eu sei que elas existem, as redes sociais, a gente lê, observa, a gente vê, a gente ouve e tudo mais, né? Dá o telefone? Mas... Mandaram mensagem? Daqui a pouco, eu tô falando de outra coisa. Aí, eu não acho que ele chega maculado pela negociação. Não, a negociação é longa, pô. O cara tá lá 15 anos na Europa, a mulher é europeia, né? Queria ficar, isso houve uma discussão. Tem filhos estudando lá. Discute onde vai morar, discute quanto vai ganhar. Mas apareceu uma possibilidade de jogar não sei onde. Vamos ver isso e tal. Eu não vejo grandes problemas na negociação. Mas aí eu concordo com o Mano, eu concordo. O quê? A negociação foi demorada porque ele estava esperando algo melhor. Sim. Algo melhor seria jogar no Barcelona, no Real Madrid, no Manchester United. Eu não vejo isso uma ofensa ao Flamengo. Não é. O Flamengo não era, para ele, Felipe Luiz, o plano A. Não era. Se fosse na Copa América, ele vai assim, escuta, já está decidido. Está decidido, está resolvido. Ok, mas não Por era. isso que o Mano está colocando, e eu concordo mas com ele. o fato de ele não ser plano A não é ofensivo. Não é ofensivo, do sim. mesmo jeito que o Abel não era o plano A do Flamengo. O plano A do Flamengo era o Renato Gaúcho. E nem por isso o Abel ficou ofendido, porque, gente, as pessoas têm de... As pessoas precisam parar de ser estúpidas nas redes sociais, é isso. Não é porque o cara... se o Flamengo não era o plano A, esse cara pode ser crucificado. O João Paulo Diniz, ele falou o seguinte, o Felipe Luiz com esse tamanho de nariz foi pro lugar certo. O que ele quis dizer com isso, Flavinho? Veio pro Rio de Janeiro, hein? Não, cheirinho. Flavinho. Tá vendo? Eu sou ingênuo. Levantei a bola. Você não é ingênuo. Desculpa. Você não prestou atenção. Você fez uma média. Mas isso é pra Vai lá, pode voltar o WhatsApp. Acho que você se alonga muito. Acho que não, você não deixa eu falar, você fica se alonga falso muito. Ele fez uma erudição. Foi o que ele fez? O senhor é simplório. Citou um monte de nome que a gente não sabe nem se Ele citou, você viu o que ele falou? Da ditadura. Você viu o que ele falou? Que o Thomas Mann protegia o Rafinha. É o prêmio Nobel de literatura, ele já misturou tudo. Um ganês, jogador ganês. Potter o quê? Vai. Felipe Lan. Liga pra ele. Felipe Lan, que não jogou nada na vida, né? São os dois. Kroos. O Felipe Luiz é o primeiro titular da seleção brasileira repatriado, né? Que é trazido de volta. Depois de muito tempo. Depois do Robinho. Depois do Robinho, em 2010, quando o Santos trouxe de volta.
Então é um marco. Faz 19 anos que o time brasileiro não repatriava um titular. O que ele é um titular? Não é um titular absoluto. O titular da seleção brasileira, para mim, era para ser o Marcelo ainda. Mas, de qualquer maneira, é o que foi titular na Copa América. Então, acho que é uma ótima contratação. Bom. Agora sim, o WhatsApp já acabou com a erudição, é isso? Foi ficando popular. Eu fiquei fazendo citações, né? O que você falou, todo WhatsApp, por gentileza. Pedante, seu filhote. Fala, amigos, boa tarde, saudações rubro-negras. Quem tá falando aqui é o Renato de Orlando, na Flórida. Eu já tenho aparecido aí algumas vezes, eu acho, né? Pascoal! Bom, enquanto o Benja tá de férias, então a mensagem é pra vocês aí, né? O pessoal da bancada aí. Pascoal! E pra todos aí que estão te acompanhando aí na bancada, Neymar vem junto também com o Felipe Luiz nessa leva aí. Olha lá, hein? Eu acredito, hein? Eu acredito. Um abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Amanhã, 2-0 Mengão. Pode anotar aí e me cobrar. Um abraço. Aê! Daqui a pouco você vai encontrar com o Benjamin, ele adora ir pra Orlando, fala a verdade. O Benjamin adora pra ir, ele chora pra ir pra Orlando. Ele chora pra ir pra Orlando. É sócio da Disney. Ele adora, cara, ele adora. O Neymar talvez não venha, mas o Lucas Prato ainda pode aparecer. O tal do centroavante. Opa, essa é uma informação. É, informação. Na Fox Argentina. O celular tá morto agora, mas já tá circulando há um tempão. E aí eu poderia voltar no caso do Palmeiras. Porque 2 times no Brasil nesse momento têm condição de contratar um Lucas Prato, tirar do River Plate, o Flamengo e o Palmeiras. Mas hoje... E aí você vê, os 2 em teste têm necessidade de um centroavante. Um cara, o Prato nem sempre jogou assim, mas pode quebrar muito bem esse galho, essa função. E aí, se o Flamengo contrata o Lucas Prato... Há uma semana... Só pra qual é a vantagem hoje de você ter o Lucas Prato não podendo jogá-lo com a Libertadores? Mas ele pode jogar o Brasileiro. E no final do ano, o contrato do Gabriel termina. Sim. A gente não sabe se o Flamengo vai ter condições de comprar. Aí Pro final do ano não é mais negócio? Isso. Não, então, eu também acho. O dinheiro que vai gastar para contratar o Lucas Prato, eu acho que se você pegar mais algum turu, você pode tentar contratar o Gabriel. Claro, exatamente. É muito mais negócio. Lógico. E o Gabriel é mais novo do que o Lucas Prato. O e é um goleador. Eu preciso ir lá pra Guayaquil. Só até lá? Já foi lá? Guayaquil não, você esteve em Guayaquil? Você está perdendo uma grande oportunidade de ir a uma cidade que você tem um encontro do rio com o mar. Do rio Guaias com o mar. Guayaquil, a cidade vai pra Manaus. Hã? Vai pra Manaus, vai até Guayaquil. Ah, sim, mas eu tô vendo O Rio da Concha deságua no mar também, todo o rio deságua no mar. Essa represa aqui deságua no mar também. Não, tem aqui a lagoa de Jacarepaguá. Deságua no mar. Vamos lá, Guayaquil, por gentileza. São Francisco. Ricardo Lai no mar também. Vocês ficam com essa onda. Bota lá o Ricardo Lai falando, por favor, lá de... Essa falsa erudição geográfica. Filhote da ditadura. Ricardo Lai, por favor, direto de Guayaquil com as informações do Flamengo. Vai, Lai! O Brizola era ótimo. Tudo bem, Pascoal? A pérola do Pacífico, Guayaquil, é onde se come muito pescado, né? Eu vou até levar, não daria para levar porque daí vai ser barrado no aeroporto, mas eu gostaria de levar uma lagosta aí para vocês, uma lula, que é mais outro marisco. Aí eu não posso comer, eu tenho alergia, então não dá, eu fico só no peixe mesmo. Agora, quem teve a oportunidade de almoçar pouco foi o Jorge Jesus e também todo o elenco rubro-negro, e depois uma palestra com o pessoal da Conmebol para falar sobre o VAR, né, sobre a arbitragem de vídeo, e daqui a pouco o técnico rubro-negro vai dar entrevista coletiva aqui na concentração, bastante concorrida a entrevista coletiva, com a presença maciça aí da imprensa equatoriana, e o treinamento vai ser mais tarde e totalmente fechado, como o Jorge Jesus vem procedendo, né, usando dessa prerrogativa de não liberar o acesso da imprensa, dos jornalistas, nos treinamentos em véspera de partidas, não necessariamente por causa da Libertadores da América, mas infelizmente a imprensa brasileira não terá acesso a esse último treinamento, e com bastantes dúvidas, né, pelo menos em relação aos desfalques, né, será que o Jorge Jesus vai escalar o que a gente vem imaginando, que seria o óbvio com o Cuéllar, o
o William Arão, o Gerson e Diego, no meio de campo para frente, junto com o Bruno Henrique e o Gabigol. A gente vai ter oportunidade de questioná-lo sobre isso daqui a pouquinho, aqui na concentração do Flamengo, pessoal. Ô Lai, você que está aí, os desfalques são importantes para o time do Flamengo. O Arrascaeta não joga, o Vitinho vai passar por uma cirurgia no joelho. Quem não joga também é... Deixa eu lembrar aqui, tem mais um que não joga. São 3. Arrascaeta, Vitinho, Vitinho e Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Pará, esqueceu o Pará. Não, Pará não conta. O Everton Ribeiro. Tem substitutos ou isso aí ainda está com um grande ponto de interrogação? Seria lógico e não vai fugir muito disso, Pascoal. Claro que vai depender do treinamento de logo mais à tarde, que vai ser no estádio do Barcelona, o rival do Emelec, mas é por aí, por causa dos desfalques. O Jorge Jesus não tem tantas opções para mudar o esquema de jogo. A gente sabe que ele tem aquele padrão, é um estilo bastante ofensivo, marcação alta, mas por falta de opções, com a ausência do Everton Ribeiro, do Vitinho. O Vitinho vai fazer uma artroscopia aí no Rio de Janeiro a partir das 6 horas da tarde. Sem o Pará, a opção na lateral direita, né, como alternativa aí no decorrer do jogo, tem o João Lucas, que foi integrado à delegação em São Paulo. E são ausências importantes, e principalmente do De Arrascaeta, que vinha muito bem depois daquele jogo contra o Goiás, aquele desempenho extraordinário do Uruguai. Então, sem essas opções, diminui bastante alternativas de jogo e de escalação para o Jorge Jesus. Certo, e dentro do que a gente está vendo aí, o time do Emelec oferece resistência, não vai bem no campeonato equatoriano, está abaixo do que se esperava do time do Emelec no campeonato equatoriano. Você acha que, de repente, esse time pode, diante do Flamengo, se reavivar na competição, na Libertadores da América, jogando em casa, no estádio Jorge Capo, onde o Sormani acha que é um estádio sensacional, maravilhoso, reformado. O estádio é lindo. O estádio é lindo, o estádio é muito bonito. Você acha que o Emelec é uma ameaça ao Flamengo? Com certeza. Por ser um jogo de Libertadores, decisivo, é mata-mata, e até o presidente do Emelec foi publicada a notícia no foxsports.com.br, ele deu a declaração de que o Emelec ele se agiganta nesses jogos, né? Então são esperados aí aproximadamente 30 mil torcedores. Houve promoção de ingresso, porque na sexta-feira quem comprasse o ingresso do último jogo contra o Deportivo Cuenca, que o Emelec perdeu em casa, teria oportunidade também de conferir o jogo de amanhã. Então a pressão vai ser grande da arquibancada, mas o momento desportivo da equipe no campeonato local não é bom, mas é uma situação que os torcedores do Emelec, todo o contexto dos elétricos, acreditam em mudança, até porque tem a volta do Brian Angulo, que ele ficou suspenso durante 4 partidas no campeonato local por fazer gestos obscenos numa partida no clássico contra o Barcelona. Então é uma presença importante para um jogo decisivo, é o início da definição de uma vaga para as quartas de final da Libertadores. Perfeito, Lai, continue aí quando começar a entrevista coletiva, por favor, estaremos aqui para ouvir o técnico do Flamengo, que vai ser perguntado pelos jornalistas sul-americanos aí a respeito dessa partida. Um abraço, muito obrigado, Lai, até já. Pascoalito. Voltamos na sequência aí. Muito obrigado. Diga, Fábio Sormani, por favor. Você conversou com uma pessoa a respeito do Lucas Prato, a pessoa disse o que para você? Que não é um dos nomes que está figurando agora na lista. O Ben já conversou também, eu estou conversando com ele aqui pelo WhatsApp, com uma pessoa também importante dentro do Flamengo, e a resposta da pessoa foi papo furado. Eu também acho muito esquisito. Tem uma cláusula do São Paulo, Sormani, que se o Prato retornar ao Brasil, o São Paulo tem que ser ressarcido em alguma quantia? Não sei. Tem isso? Vocês têm essa informação? Eu não tenho essa informação não, mano. Você tem alguma coisa disso aí, Rodrigo? O São Paulo já ganhou com ele ainda por bônus, né? Porque o Santos ele se precaveu com relação ao Gabigol. Quando o Gabigol ele vem jogar no Flamengo, o Santos recebe uma remuneração, não lembro de quanto era. Eu ouvi aqui. Eu não lembro quanto era, mas o Santos recebeu uma quantia. Sim, o rumor seria o Lucas Prato poderia ganhar 2,5 milhões
de dólares por ano. Faz a conta aí, de 2 milhões e meio por ano. Seria isso que ele poderia ganhar no Flamengo. Quase 10 milhões. Seria isso. A gente vai ter agora Cruzeiro e River, o Prato não joga, ele tá se recuperando, teve problemas ali e tal. Mas, assim, eu ouvi isso, um cara passou pra mim de como seria essa possível negociação. A gente sabe que o Flamengo tem interesse. O Jesus vinha pedindo um centroavante, um cara com mais porte físico, mais imposição física, ele tá jogando com o Gabigol e o Bruno Henrique, que em tese não seriam bem esse tipo de jogador. Ele gosta de como era o Cardoso na época do Benfica e tal. Acho o Cardoso que era caneludo, hein? O Prato poderia fazer essa função, trombador. Hoje tá fazendo gol pra caramba no Libertar. Mas O Flamengo não vai atrás do Jô, hein? O Jô é um baita centroavante também. Mas centroavante é o Japão. E o Jô é essa peça, é um cara que faz bem o pivô, é aquele cara que é brigador. Ó, só uma informação aqui, o meio campo. Marcelo Lima, que está nos assistindo, passa aqui uma mensagem. Abração pro Cello. Gente boa. Se o Prato vier para um time do Brasil, o River tem que pagar 2 milhões de euros ao São Paulo. Aí tá vendo? Pro São Paulo é uma boa. Pro São Paulo é uma boa. Porque é natural, os clubes quando vendem esses jogadores,